A história da Bíblia é uma narrativa abrangente que se desenvolve ao longo de vários livros, dividida em duas partes principais, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Vamos explorar brevemente as principais etapas e eventos que constituem essas histórias. No início encontramos o livro de Gênesis, onde a criação do mundo por Deus é descrita, incluindo a criação de Adão e Eva. A história de Adão e Eva no Jardim do Éden introduz o conceito de pecado original após sua expulsão por desobedecer a Deus. Seguem-se as histórias de Caim e Abel, e mais tarde, Noé e sua arca, que sobrevivem ao grande dilúvio enviado para purificar a terra da corrupção humana. Com Abraão, inicia-se a história do povo hebreu. Deus faz uma aliança com Abraão prometendo-lhe uma grande descendência. Isaque, filho de Abraão, e Jacó, neto de Abraão, continuam essa linhagem. Jacó, também conhecido como Israel, tem 12 filhos que darão origem às 12 tribos de Israel. O livro do Êxodo apresenta a saga de Moisés, que liberta o povo israelita da escravidão no Egito e os conduz através do deserto durante 40 anos. Durante essa jornada, Moisés recebe os 10 mandamentos no Monte Sinai, que se tornam a base moral para a vida dos israelitas. Os livros subsequentes narram a conquista da Terra Prometida sob a liderança de Josué, seguido por um período dos juízes, que foram líderes temporários. A monarquia é estabelecida com o rei Saul, seguido por Davi, famoso por derrotar Golias, e seu filho Salomão, conhecido por sua sabedoria e por construir o Templo de Jerusalém. Após Salomão, o reino de Israel se divide em dois, Israel ao norte e Judá ao sul, ambos eventualmente caindo em poder de impérios estrangeiros, culminando no exílio babilônico. O Novo Testamento começa com os evangelhos que relatam a vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, visto como o Messias prometido. Jesus é apresentado como um grande mestre e realizador de milagres, pregando sobre o amor, o perdão e a graça de Deus. Após a ascensão de Jesus, seus discípulos, especialmente Pedro e Paulo, disseminam sua mensagem, levando à formação das primeiras comunidades cristãs. As epístolas de Paulo e outros escritos oferecem orientações e esclarecimentos sobre a fé cristã. O Apocalipse, último livro da Bíblia, oferece uma visão apocalíptica cheia de simbolismo sobre o fim dos tempos e a promessa final da vitória de Deus contra o mal, e a renovação de toda a criação.